Fala pessoal do Conectados, beleza? Como é que tá vocês aí? Então, vamos para mais um assunto do tema. Qual é o seu temperamento? Vem com a gente, vem! Então, pessoal, vamos falar do Paulo, o colérico. Hoje nós vamos falar do temperamento colérico, né? Nós já falamos, né, de 3 temperamentos, que é o sanguíneo, né? Nós falamos do melancólico, do fleumático, e hoje nós vamos falar do colérico, nosso último temperamento, né? E o interessante quando a gente fala de temperamento, né? Eu ouvi na live que foi feita com Pedro, né? Onde fala que temperamento, né? Você não consegue mudar, mas o caráter sim. Então são características que não tem jeito. Isso aí a gente vai carregar para o resto da vida e nós vamos precisar aprender a conviver com isso e não só conviver, mas pedir ajuda ao Espírito Santo para que possa estar nos capacitando e nos auxiliando nas nossas dificuldades, né? Então vamos lá. Características do colérico, né? As pessoas coléricas, né, assim como Paulo, são pessoas que têm um temperamento muito forte, devido à sua autossuficiência, à sua independência, mas também são pessoas otimistas, práticas, com um senso de liderança de alto nível. Paulo nos demonstra esse senso de liderança ao discipular Timóteo, ainda mesmo sendo muito novo, né? O Paulo, quando ele descobriu Timóteo ainda era adolescente, né? E ele enxergava ali alguém que realmente valia a pena discipular, né? E a gente sabe que Timóteo, ele foi, né, um discípulo de Paulo, né? E que ele realmente começou, né, a fazer missões aonde Paulo o enviava. Mas falando de Paulo, né, do temperamento da pessoa colérica, nós percebemos que mesmo Paulo ainda se chamando Saulo, né, e quando era Saulo não era um cristão, mas um perseguidor de cristãos, né, nós percebemos, né, a qualidade com que Paulo fazia as coisas, né? Temperamento colérico são pessoas extremamente dedicadas, perfeccionistas, pessoas que têm um senso de independência muito grande, com muito conhecimento também, né? Por isso tem esse chamado de liderança nata, são pessoas que chamam a atenção, né? O Paulo, ele tinha cartas de Roma e ele era autorizado a passar pelas cidades e perseguir aqueles que acreditavam que Jesus era Salvador. E assim ele fazia, mas fazia achando que estava fazendo bem. E fazia isso não só com prazer, né, mas também com muita dedicação, né? E o meu ver ao chamado de Paulo, isso chama a atenção de Jesus e fala assim: opa, esse cara aí para mim ele pode ser um instrumento, né? Tá na hora de transformar ele de um perseguidor para perseguido. Na verdade, não é nem de um perseguidor para cristão. Primeiro ele foi transformado de um perseguidor para perseguido, né? De que ele foi muito perseguido. Então, a dedicação de Paulo, ao meu ver, chamou a atenção de Jesus, né? E Paulo, ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, né, a sua vida foi transformada e aquela mesma atitude, né, que ele tinha em perseguir o Evangelho, ele começou a ter essa atitude a espalhar o Evangelho, né? Nós vemos, né, 2 Paulos diferentes, sim, um antes de Jesus e outro depois de Jesus, mas sempre uma pessoa dedicada, centrada, né, com foco e capaz de ir até o fim, né? O colérico, ele tem essa qualidade, que muitas das vezes ela pode ser defeito ou qualidade, de que a pessoa ela vai até o fim para poder atingir o seu objetivo, né? E falando um pouco das qualidades de Paulo, nós podemos observar que Paulo tinha uma força de vontade e otimismo tão grande que compara a caminhada com Cristo a uma corrida onde ele compete consigo mesmo. Olha que interessante, né? Ao ponto de não querer ser reprovado no final da caminhada. A gente vê isso aí em 1 Coríntios, capítulo 9, 24 ao 27, né? Um exemplo a ser seguido, né? Quando Paulo fala dessa corrida, ele fala de uma caminhada, fala de uma jornada, ele fala de um início, de um meio e um fim. Mas mesmo se tratando de um início, meio e fim, né, ele fala de que como se ele estivesse correndo no mesmo ritmo e aumentando o ritmo
porque ele queria ser achado vencedor no final. E isso, querido, serve para cada um de nós, né? Mas por que, Marquinhos, você está falando isso? Eu acredito que não basta somente a salvação, onde eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Você confessou, amém, você está salvo, amém, você está seguindo, amém. Mas você tem que competir consigo mesmo. Você tem que atingir os seus limites, tem que ultrapassar os seus limites, né? E pedir, Senhor, né, me dá aí do seu isotônico, me dá aí do seu... me dá aí das suas vitaminas, porque eu preciso ganhar essa corrida, né? E assim caminhava Paulo. Paulo, ele tinha um objetivo, e o objetivo dele era, né, após, né, o seu encontro com Jesus, o seu objetivo era propagar o evangelho. Tanto que ele fez algumas viagens missionárias e começou a enviar pessoas, e começou, né, a escrever cartas às igrejas, e começou a admoestar daqui, a discipular dali, né? E ele realmente, o ministério dele foi crescendo, né? Isso era uma qualidade dele, né? A qualidade de que ele era realmente muito dedicado, muito otimista, né? E fazia as coisas com muito zelo. Mas as pessoas coléricas, elas também têm defeitos, como qualquer temperamento tem, né? Alguns defeitos desses seriam, né, a intolerância, a inadimplência, né? Em alguns momentos, né, Paulo demonstra um autoritarismo. Isso também é uma característica do colérico, né? A sua independência algumas vezes conflitava com opiniões diferentes, né? E não posso te dizer com 100% dos casos, né? Porque todo mundo sabe reconhecer em algum momento. Mas discutir com um colérico, se ele achar que está na razão dele, você pode fazer o que você quiser, que você não vai conseguir convencer. Porque ele vai estar na razão dele, e você vai ter que aceitar, e ele também vai ter que aceitar. E a gente vê isso, sabe aonde? Se você pegar lá em Atos, capítulo 15, do 36 ao 41, nós vemos o conflito de Paulo com Barnabé por causa de João Marcos. Por quê? Porque na primeira viagem, João Marcos, ele voltou para casa, sentiu saudade de casa e voltou para casa, né? E aí Paulo e Barnabé partiram para uma segunda viagem, e nessa viagem, né, o Barnabé, ele queria novamente levar João, mas Paulo não quis levar. Ou seja, nós sabemos que todo mundo merece uma segunda chance, né? Tá certo que eles estavam indo em viagem missionária, e missionários, né, tem que se abdicar da família e tudo mais. Só que, se olharmos no ponto de vista, né, de que as pessoas, né, precisam de uma segunda chance, a gente não pode já de cara descartar ninguém, né? Eu não vou te dizer que de repente você tem que insistir infinitamente em alguém, em um discipulado, em alguém que quer aceitar Jesus. Eu não estou te dizendo isso, mas eu estou dizendo para você que pelo menos uma segunda chance as pessoas merecem. Tanto que lá na frente, né, a gente vê que o Paulo, ele convida João Marcos para estar com ele de novo. Então isso significa que, mesmo sem ele falar com suas palavras, né, ele realmente sabia que João Marcos era, né, um servo de Cristo e tinha serventia assim para o rei, né? E isso é uma característica do colérico, que são pessoas que realmente elas batem de frente, não adianta, que a opinião dela é a que vai prevalecer. Eu até vejo, né, o colérico como um temperamento um pouco mais forte do que o sanguíneo, né, principalmente por causa do conhecimento. São pessoas que estudam muito. Geralmente, para a pessoa que estuda muito, para você convencer ela de alguma coisa, você tem que ter bastante argumento, né? E concluindo, né, que a determinação de Paulo fez dele, de um perseguidor, a defensor do evangelho. Da mesma forma que ele perseguia, ele foi perseguido, né? E não mudou nada na sua determinação por conta disso, né? Nós vemos dois Paulos, sim, um transformado, né, e um que não era transformado, mas ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, né? E quando ele tinha esse objetivo, ele ia até o final. Isso é um exemplo que nós precisamos seguir, né? Hoje, né, falando agora num contexto geral, né, falando da Igreja de Cristo, né, nós vemos uma igreja que não é constante.
Nós vemos pessoas saindo, entrando, mas difícil é permanecer. Então que esse exemplo de Paulo, na constância, na permanência, que isso seja também em nossas vidas. Nós possamos ser tão dedicados assim como Paulo, ao ponto de competirmos com nós mesmos. Amém? Tá aí a nossa mensagem. Segue a gente aí no canal da nossa Igreja Metodista em Alcântara, no nosso Instagram também, @Metodista em Alcântara, e a gente se vê aí. Valeu, galera. Fiquem com Deus.